Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um assunto um pouquinho diferente. Não foram poucas as vezes de que alguém me parou na rua e perguntou se o Daniel era meu filho. Uma vez eu levei o Daniel em uma consulta, ele tinha apenas 3 meses, e uma mulher perguntou para mim: ele se parece com quem? Eu prontamente respondi que com o pai dele. Uma outra vez, estava eu na pracinha brincando com meu filho, uma mulher olhando para ele e dizendo: ai, olha que bonitinho, esse cabelinho cacheado, todo loirinho, na opinião dela. Então ela virou para mim e disse: ele é seu? Eu disse: sim, ele é meu filho. Num outro dia, uma outra mulher perguntou: ele é seu filho? Sim, ele é meu filho. E aí, não satisfeita com essa resposta, ela disse: mas ele é do seu marido, não é? Acreditando que ele seria apenas do meu marido, não um filho meu com ele. Estava eu, algumas semanas atrás, em um dos vídeos que eu posto aí, meu filho adora animais, nós estávamos no cercado de um sítio. E lá tinha um cavalo pastando. E nós estávamos chamando a atenção dele. Aí passou uma mulher na rua, chegou e se aproximou de mim e disse assim: esse cavalo aí é meu. Aí eu falei: esse cavalo é seu? Que lindo, então. Ele é muito bonzinho. O meu filho adora cavalo, por isso paramos aqui, para que ele pudesse ver. Aí ela disse: seu filho quem? Eu falei: esse daqui. Ela: esse? Esse é seu filho? Eu falei: sim, ele é o meu filho. Alguns minutos ela ficou olhando para mim e depois ela respondeu: não, é brincadeira. Esse cavalo não é meu não, tá? E eu fiquei em silêncio. Esses episódios que eu contei para vocês aqui são alguns dos episódios que aconteceram comigo. Eu não contei todos, mas eu contei aqui para vocês o principal. E por causa disso, eu decidi gravar esse vídeo e fazer essa explicação. Por que de que alguns filhos não parecem com seus pais? Você sabia que o óvulo carrega 50% dos genes da mulher? E o espermatozoide carrega 50% dos genes do homem? Quando o espermatozoide entra no óvulo, esses genes se misturam, 50% da mulher com 50% do homem. Quando os genes se misturam, uns se sobressaem mais do que os outros. Alguns são dominantes e outros recessivos. Esses que se sobressaem têm por nome de dominantes. Por isso que na interação do material genético, se o seu nariz parece com o nariz da sua mãe, significa que os genes dela se sobressaíram sobre os genes do seu pai. Então, por isso que nessa característica física, você se parece mais com a sua mãe do que com o seu pai. Alguns cientistas dizem que os genes dominantes são os masculinos e os femininos, na maioria das vezes, são recessivos. Por isso que algumas crianças parecem mais com o pai do que a mãe, porque os genes masculinos são mais agressivos do que os genes femininos. Na questão entre eu e o meu marido, eu tenho a cor de pele negra, o meu marido é branco. O que se sobressaiu para a cor da pele do nosso filho foi os genes do meu marido. Ele se sobressaiu sobre o meu. Agora, quando vai falar em questão da forma do rosto do meu filho, dos olhos, das linhas de expressão, são iguais aos meus. Eu irei mostrar aqui para vocês algumas fotos minhas de infância e algumas fotos de infância do meu marido, para que possamos juntos comparar quais características físicas ele herdou de mim e quais características físicas ele herdou do meu marido. Olhos grandes, linhas de expressões da face são iguais aos meus. O papai tem o nariz e a sobrancelha. O cabelo cacheado herdou de mim. A cor natural do meu cabelo era chocolate. Então, com a mistura com o meu marido, deu essa cor clarinha. As olheiras mais gordinhas puxou do papai. A cor da pele e o jeitinho. Às vezes você pode olhar e dizer: mas eu não pareço nem com a minha mãe e nem com o meu pai. Lembre-se que o seu pai e a sua mãe, no corpo deles,
Eles têm os genes do pai dele, da mãe dele. Então, talvez você não se pareça com seu pai, mas você se pareça com seus avós. Bom, como sabemos, não há comprovação científica que a personalidade, a inteligência dos pais passe para a criança. Mas sabemos que as características físicas, sim, as crianças herdam as características físicas do pai e da mãe. Eu vou estar falando sobre mim, sobre a minha infância, porque eu era uma criança muito agitada. E eu vejo isso no meu filho. Mas a gente sabe que não tem nenhuma comprovação sobre isso. Mas o meu filho é uma criança muito agitada, ele gosta muito de brincar. Eu gostava muito de ficar na rua, gostava muito de brincar. Sempre no final da tarde, minha mãe dava um grito e falava: Ana Paula, entra! E eu ali morrendo de medo. Ia até ela e ficava implorando: por favor, deixa eu brincar mais um pouquinho, deixa eu brincar mais um pouquinho, por favor. Eu sempre gostei de ficar na rua, brincava de soltar pipa, brincava de jogar bola de gude, de jogar peão. Todos os tipos de brincadeira eu brincava. Eu não era uma criança assim que gostava muito só de ficar sentada assistindo TV. Eu assistia sim, tinha meus desenhos favoritos, mas o que eu gostava mesmo era de ação, brincar na rua, voltava toda machucada, toda ralada, toda ardia. E outra, gostava mais de brincadeira de meninos, digamos assim, né? A minha mãe sempre gritava assim: já mandei você parar. O que que você tem entre as pernas, hein? A frase: você parece um moleque macho. Você é a mulher macho, é? Eu procurei não influenciar o nosso filho. Eu coloco diante dele todos os tipos de brincadeiras, mostro todos os animais e ele que mostra assim uma empolgação maior quando vê certos animais, quando vê certos desenhos, quando escuta certos tipos de música. E eu, através disso, eu consigo ver do que ele gosta mais. E aconteceu de eu observar o meu filho no dia a dia que ele gosta mais das coisas que eu gosto, das coisas que eu gostava quando criança. Por exemplo, ele ama cavalo. O animal preferido dele é cavalo. Em um dos nossos passeios, sempre que quando passava alguém com um cavalo diante da gente, ele dava um pulo, dava um grito. Ele tinha uma reação diferente de que quando ele via um cachorro, de que quando ele via um outro animal. Ele se mostrava mais empolgado, mais feliz. E essa paixão por cavalos eu tive e tenho até hoje, desde criança. Mas não é uma coisa que foi herdada, não. Eu observei isso e eu não influenciei ele gostar, apenas observei que ele gosta também dos mesmos animais que eu gosto. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto minha. Eu pequena, eu tinha entre 3 e 4 anos, em cima de um cavalo. Na época, o meu pai criava animais. Meu pai criava porco, galinha, cavalo, coelho, porquinho da Índia, vários animais meu pai criava. Hoje em dia é que ele não cria mais. Então eu tinha essa paixão por animais e eu vejo essa paixão no meu filho. Eu estive pensando e observando. Quando o meu filho nasceu, eu pensei, não vou cantar nenhuma música para ele, mostrando que ele tem que ter medo do boi da cara preta, nem nada disso, porque eu quero ver onde nasce o medo das pessoas. Então eu passei a observar o nosso filho e perceber do que ele tinha medo. Quando eu colocava ele para dormir, desde bebezinho e agora, sempre com as luzes apagadas, ele não demonstra medo do escuro, ele não demonstra medo de animais. Geralmente, o medo da criança está atrelado ao medo dos pais, porque os pais têm certos comportamentos na frente do filho que ele vai acabar imitando. Se a mãe tem medo de escuro, vai apagar a luz e sai correndo, a criança vai herdar aquilo. Às vezes, para obedecer, né? Claro que com a melhor intenção possível, o pai ou a mãe está cansado, fala: sai daí, vem para cá, sai daí que aí tem um bicho. Aí a criança fica com medo e aí obedece e corre para perto do pai. Eu escolhi não fazer isso.
porque eu acho que isso pode gerar alguns impactos negativos no meu filho. Eu não estou dizendo que o que a outra pessoa está fazendo é errado, mas foi porque eu quis observar como vem o medo nas crianças. Se somos nós, os adultos, os pais que colocamos medos em nossos filhos, ou se eles já nascem com medo de algo. E essa questão de medo no escuro, ele levanta de noite, levanta da cama, me chama. Já teve uma vez do quarto estar escuro, eu escutar ele chorar e esperar a reação que ele iria ter. Ele desceu da caminha dele e foi em direção ao nosso quarto, tranquilamente, no escuro, sem ter medo de nada. As únicas vezes que eu vi ele tendo uma reação de medo é quanto a barulhos altos. Meu pai, por trabalhar com diversas coisas, sempre foi muito presente em casa. Então, por exemplo, assim, ele saía de manhã, na hora do almoço ele voltava para casa, almoçava e depois saía de novo. Então, meu pai sempre trabalhou por conta própria, o que facilitou muito o meu convívio com ele, aprender coisas com ele. Eu era uma criança extremamente agarrada com meu pai. A maioria das coisas que eu sei hoje e até a fama que eu tinha de antes, essa daí é a mulher macho, porque eu imitava tudo o que o meu pai fazia. Eu queria estar sempre com ele. Quando ele estava lá alimentando os cavalos, eu estava lá perto. Já vi o parto de uma égua, o potrinho caindo lá na hora, eu fiquei. Então, uma porção de coisas que faziam ele estar mais perto de mim. Então, quando meu pai estava ali fazendo os abajus ou pregando apenas um prego numa madeira, eu estava ali em cima olhando. Olha essa cena. Eu sou o Kiko, meu pai é o seu Madruga. Era desse jeito que eu me comportava. Com o passar dos anos, a minha mãe abriu o seu próprio negócio. Ela tinha uma loja de utilidades domésticas e tem até hoje, só que hoje é mais relacionado a alimentos. Então, com isso, com esse trabalho dos meus pais, fazia com que eles estivessem mais presentes na minha vida. Presente como? Que eu falo, por exemplo, quando eu chegava da escola, a minha mãe sempre mandava, pedia para olhar o meu dever. Se tinha alguma coisa que ela não entendia, ela mandava as minhas irmãs olharem. Eu sou a caçula da família. Minhas irmãs, tudo mais velha do que eu, já ali quase se casando, né? Na época que eu era criança, assim, para pré-adolescência. Na minha época de criança, se eu fizesse algo de errado na escola, vinha um recadinho no meu caderno da professora. Uma vez eu lembro que eu não copiei o dever todo e veio um recado para minha mãe assinar. Eu morri de medo nesse dia. A minha irmã foi lá, descobriu, mostrou para minha mãe e ela brigou muito comigo, porque eu tinha assinado ali, feito a assinatura dela. Mesmo o meu pai e a minha mãe não tendo um emprego que é muito visado hoje em dia, ganhando rios de dinheiro, eles ganhavam o suficiente e a gente tinha uma vida boa, uma vida com fartura, porque além de ter o necessário para viver, meus pais sempre me deram de tudo. Que tudo é esse que eu digo? O tudo que eu preciso, o tudo que é necessário para mim e não tudo o que eu quero. É vestimenta que eu preciso, é calçado, é alimentação, é material escolar, é de atenção que o dinheiro não paga. Eu tive tudo isso com os meus pais. E na criação com meu filho, eu pego todos esses bons exemplos do meu pai, da minha mãe, e aplico hoje e ainda irei aplicar alguns, né, de acordo com a necessidade. Ao longo da minha vida até aqui, né, eu venho percebido, eu dou aula para crianças, né, como explicadora, assim, percebido no meu convívio com as crianças, era que elas queriam a atenção dos pais. Não só os smartphones, os tablets, aquela roupa que está aparecendo no TikTok, aquele sapato legal que o pessoal está usando, mas o que eles mais queriam era a atenção do pai e da mãe. E eu vejo que isso é um tipo de coisa que não dá para comprar. Eu sei que hoje em dia é um pouco diferente da época que eu era criança.
Hoje em dia as coisas estão mais caras. Às vezes só tem uma mãe ali para cuidar de todos os filhos, é ela que tem que trabalhar, é ela que tem que levar no médico, é ela que tem que ir para reunião. Ela está praticamente ali sozinha fazendo aquilo. Mas eu digo para você, mãe, não se esqueça que mesmo através de todo esse esforço, o seu filho ainda quer a sua presença. Ele quer você perto dele. E é claro que essa mãe que trabalha, que vai buscar o alimento, vai correr atrás do que é melhor para os seus filhos, ela está super cansada quando chega em casa, ela está super exausta. É claro, essa mãe que ainda quer dar atenção para o filho, sim, ela vai ter que se sacrificar mais um pouco, mas saiba disso, saiba de algo, que esse sacrifício que você faz, além de trabalhar, chega em casa, olha os cadernos dos seus filhos, dá atenção para eles, vê um pedacinho de filme juntos, ou vai para o quarto contar uma história, fica um pouco com eles, larga o celular, se sacrifica, deixa de fazer o que você gosta para cuidar dos seus filhos. Lembre-se que essa recompensa, ela virá para você. Ela é alta. Nada nesse mundo pode pagar. Você que dá atenção para o seu filho, sendo mulher ou homem, você pode não ser valorizado pela sociedade, mas você é valorizado por aquele que te criou. Porque quem se tornou pai, quem se tornou mãe, sabe da grande responsabilidade de criar um ser humano. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, você que tem um filho, você tem uma herança e ela não é sua, ela é de Deus, foi Deus que te deu. O que a gente faz com uma herança? Se não cuidar, ela é perdida. Então, o melhor momento para se investir nessa herança não é quando essa criança já é grande, mas desde pequeno. Porque eu digo para você, por experiência própria, que é muito melhor ensinar por exemplo do que mandando. Eu observei isso na educação dos meus sobrinhos, que antes de ser casada eu era muito próxima a eles. Tem um exemplo aqui da Stephanie, minha sobrinha Stephanie. A minha irmã morava junto com a minha mãe. Ela perdeu o pai muito cedo, né? Só tinha ali a minha irmã, ela morava junto com os meus pais. Eu dividia o quarto com essa minha sobrinha e tudo que eu podia passar ali, tudo que eu podia passar para ela, eu passava. Mesmo sendo nova ainda, eu era apenas uma adolescente, mas a minha irmã me pedia ajuda para olhar ela e eu ensinava, levar ela para a escola, eu levava. Então eu comecei a cultivar nela o hábito de leitura. Na escola que eu estudava, tinha uma biblioteca. Eu gostava muito de frequentar a biblioteca. E depois de um tempo, eu pude pegar alguns livros e levar para casa. E eu sempre escolhia um livro ali que serviria para ela. Para quê? Para quando chegasse a noite, na hora da gente dormir, eu lia o livro para ela. Apesar de que naquela época de 5 anos ali ela lia um pouco gaguejando ainda, mas antes de dormir eu lia para ela e ela ficava ali curiosa no livro, eu mostrava as figuras, mostrava onde estava escrito, apesar de que muitas vezes quando eu estava na segunda frase ela já dormia, era incrível, mas valeu muito a pena. Esse momento que eu tô falando para você, da minha sobrinha Stephanie, foi algo incrível que aconteceu na minha vida. Quando eu chegava da escola, ela vinha interessada sabendo qual livro eu peguei naquele dia. Então isso foi uma coisa incrível. Como eu falei aqui sobre o exemplo e não mandar, porque eu cultivei isso. Eu lia livros perto dela, lia livros para ela, e ela pegou uma paixão por livros que hoje eu não sei nem quanto é. E hoje em dia ela deve ler uns 100 livros por ano, muito mais do que eu consigo ler. Também tem um outro exemplo. A minha sobrinha Mônica, eu comecei a tomar conta dela quando ela tinha 3 anos de idade, então era o mesmo processo. Ensinar o dever de casa, levar para a escola, dar comida, dar banho, tudo aquilo. Toda aquela rotina de mãe. Só que eu não era mãe, eu era tia dela. Eu sou tia dela. Toda aquela rotina que se tem que fazer com uma criança, não é? Então, ensinando ali o dever, reforçando o que tinha na escola, fui melhorando cada dia a leitura dela,
Hoje ela lê de modo excelente, ela já está com 14 anos hoje. Ela é uma das melhores alunas da sua escola. Ela não era uma criança assim que você precisava de falar: "Ó, vai estudar agora, você tem que estudar". Para ela não precisava de fazer isso, né? Pelo menos comigo que fui explicadora dela, né, depois assim, quando ela estava com 8, 9 anos, além de ensiná-la durante esse período aí, até 5 anos, porque depois, eu falo isso porque depois eu me casei, me distanciei um pouco, fui morar um pouco longe. Mas aí, sempre que podia, eu aparecia, eu levava ela na escola, sempre que eu tinha a oportunidade, porque eu gosto disso, eu gosto de estar presente. Se eu pudesse, até hoje eu levaria os meus sobrinhos para a escola. Eu gosto daquele momento de dar o tchau na hora que eles entram na escola e de estar lá do lado de fora esperando a hora da saída e receber aquele sorriso que eu amo. Eu sei que diante de tudo que eu falei aqui, você pode olhar para a sua vida hoje e ver que você não tem tempo. Realmente, hoje nós estamos vivendo dias corridos e com tudo que é posto diante de nós, o nosso tempo acaba ficando curto. Tem essa questão de ir para o trabalho e voltar. A distância da volta do trabalho é cansativa, já toma seu tempo. Tem aquela parte de que você chega, está cansado, quer ver TV, ou você quer mexer no teu telefone, já toma um pouco do seu tempo também. E aí a gente vai deixando as coisas que são realmente assim importantes, do meu ponto de vista, de lado e acaba a conta ficando alta depois. Hoje, em nossa sociedade, a gente vive muito preocupado. Como a gente vai viver a nossa vida. Às vezes vem preocupação até do você mostrar que está bem para outra pessoa e não se você está de fato realmente bem, porque o que importa é você, é se você está bem dentro da sua casa com a sua família. É isso que importa. Olha, eu adotei uma frase na minha vida, não que eu tenha, não que foi o que eu ouvi de alguém, mas que eu observei e vi que é melhor ter paz, muito melhor ter paz do que só ter dinheiro, do que só ter bens materiais, porque muitas coisas, né, que nós assim batalhamos para conseguir às vezes dá uma dor de cabeça.